O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, a liturgia deste domingo nos leva a confrontar a respeito do uso dos bens materiais e, ao mesmo tempo, nos alertar do perigo, do risco do mau uso dos bens materiais, do perigo das riquezas. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nós ouvimos na primeira leitura, no livro do profeta Amós, naquela época, os santuários de Gilgal e Betel, eles praticavam a linda liturgia, observavam as festas, o sábado, mas não praticavam a justiça. Não praticavam a justiça. Eles defraudavam, diminuíam as medidas, aumentavam os preços, adulteravam as balanças, a fim de dominar os pobres e os pequeninos. Portanto, os ricos comerciantes roubavam, extorquiam as pessoas que precisavam. As denúncias proféticas de Amós ainda são atuais. De injustiças, de roubos, de explorações. Infelizmente acontece. De pessoas que às vezes vêm à igreja, exerce o ministério, um trabalho, até faz uma vida ou faz uma oração, mas lá no trabalho é injusto, é desonesto, não presta conta dos seus bens, faz algo para tirar proveito. E é bom dizer que a injustiça não agrada a Deus. Jamais Deus esquece as práticas injustas. Uma parte do Evangelho diz, não desse, mas de outro, diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a própria alma, se vier a perder a salvação? Portanto, esses opressores demonstram desprezo pela vida e, ao mesmo tempo, revolta-se contra Deus. Já disse, até apresentam uma vivência religiosa, mas a prática da justiça não faz parte do seu dia a dia. A segunda leitura, São Paulo exorta aos cristãos a rezarem por todos. A rezarem por todos. Pelos reis, pelas autoridades. Elevar preces e súplicas, orações, ações de graças por todos os homens. Por aqueles que governam, por aqueles que exercem cargos de autoridade e de confiança e de responsabilidade. Aqueles que prestam altos cargos. Ou seja, nós devemos rezar uns pelos outros. Fazer o bem uns aos outros. Deus quer a salvação de todos. E Paulo faz recomendação em favor da vida e em favor da oração. O Evangelho de hoje nos traz belos ensinamentos. Aqui acontece um elogio ao administrador infiel, mas ele não
é elogiado por ser infiel. Na verdade, ele foi infiel porque ele estabeleceu altas taxas de juros. Explorou também. Evidentemente que essas taxas, elas eram próprias. Ou seja, seria o seu próprio salário. E na iminência de ir para a rua, ou seja, de ser demitido, ele abdicou da sua parte. Ele renunciou à sua parte. Ele renunciou aos seus ganhos. Ele passou de um sistema de usura, de arrogância, para um sistema de partilha. Claro, nós não podemos servir a dois senhores. Esse evangelho chama-nos a atenção e comprova-nos que nós não somos senhores absolutos das coisas, da vida, da realidade. Só Deus é Senhor absoluto da nossa vida e da nossa história. E nós somos convidados a entregar a nossa vida, a nossa história nas mãos de Deus, nosso Senhor e Salvador. Ainda que tenhamos, ou ainda que as pessoas tenham essa ilusão de ser dono da própria vida, de ser senhor da própria vida, nunca se esqueça que nenhum recurso humano e nem material pode garantir o controle absoluto das coisas, o controle absoluto da existência. Nós vimos nesse período de pandemia pessoas com muitas fortunas, com muitos bens e se definhava aos poucos. Os bens podem até ajudar, mas não nos garante a verdadeira alegria e não nos garante a absoluta vida. Não nos garante a vida eterna. Nesse evangelho fala-nos dos administradores. O administrador é aquele que cuida das coisas da casa, dos bens da família ou de um grupo, né? Oikonomos, né? Do grego, é aquele que administra. É um fiel servidor do seu Senhor. É alguém que recebeu do seu Senhor uma responsabilidade diante das coisas materiais. Recebe também uma grande confiança de cuidar dos seus bens. E desses bens, eles poderiam usufruir daqueles bens, do resultado daqueles bens, com responsabilidade, com lealdade e com fidelidade. O Senhor coloque em nossas vidas, a nossa existência, a nossa história, para que nós possamos administrar e administrar bem, fazendo bom uso de tudo aquilo que o Senhor nos dá. A má administração faz perder uma das coisas mais preciosas que pode haver, a confiança. A confiança. E aquele administrador, por ser um bom administrador, começou a agir com deslealdade e arrogância. Isso fez com que se perdesse pelo caminho. Ele começou a colocar a sua fé, a sua confiança, a sua segurança nas coisas materiais. Quem não tem esperança, coloca o seu apoio sempre nas coisas materiais. Quem não tem fé, coloca a sua segurança, a sua confiança nas coisas deste mundo. E nós passamos e sofremos uma grande tentação de substituir o bem maior, que é Deus, pelos bens passageiros, pelas coisas passageiras, pelas coisas deste mundo. Apesar de ser considerado digno de tal tarefa, esse administrador foi orgulhoso, autossuficiente, presunçoso. Infelizmente, por isso tornou infiel, incapaz e incompetente. Não deixemos que o orgulho, que a autossuficiência vai tomando conta da nossa vida. Peça ao Senhor a graça da humildade. Da humildade. Os bens materiais, em comparação à vida plena, à vida eterna, não é nada. E muitas vezes nós estamos focados e voltados para os bens deste mundo e temos esquecido dos bens eternos. São Paulo vai nos dizer, buscai as coisas do alto.
saber administrar esse pouco com fidelidade e humildade é um grande aprendizado para poder receber coisas maiores. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Que o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis a Deus. Desde as pequenas coisas do dia a dia. Desde a nossa pequena entrega, a oração ao próximo, as súplicas, a ação de graças pelas pessoas, como São Paulo nos orienta na segunda leitura. Sermos fiéis. Quem é fiel no pouco, Deus lhe confiará mais. Que o Senhor nos dê a graça e o dom da justiça para administrar sobretudo o nosso tempo. Hoje nós perdemos muito tempo com as redes sociais, com o celular, com a internet. Perdemos tempo com coisas fúteis e não dedicamos tempo para estar com a família, para rezar, para fazer uma boa leitura. Que o Senhor nos dê a graça de viver a justiça, de ser leal, de ser fiel, de ser humilde e de viver a fé em Deus. E procurar administrar o nosso tempo, voltando o nosso olhar para buscar os tesouros do céu. Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus seja derramado abundantemente na sua vida, hoje e sempre. Amém.